Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Vitória de Paula e na aula de hoje a gente vai conversar sobre as proteínas. Sempre quando a gente fala de proteínas, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a carne, os vários tipos de carne. Mas será que é só isso? Vamos entender melhor sobre as proteínas. Vamos começar pelo começo. O que são proteínas? Bom, as proteínas são unidades formadas por unidades ainda menores, que são chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos são ligados um a um por ligações peptídicas, e isso constitui uma proteína. Então, a proteína é uma unidade formada por vários aminoácidos. Então, a gente precisa entender o que são os aminoácidos. Primeiro, do que são compostos esses aminoácidos? Eles são compostos principalmente de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E existem, no total, 20 tipos de aminoácidos. E como que essa quantidade bem pequena, né, de aminoácidos dá origem a tantos tipos de proteínas que a gente tem no corpo? Existem muitos e muitos tipos de proteína no nosso corpo, que desempenham papéis muito importantes. E não existe proteína só para seres humanos. As proteínas estão presentes em todos os seres vivos, então elas são de extrema importância. E aqui eu trouxe algumas estruturas, né, de diversos aminoácidos, e esses aqui são os 20 aminoácidos que a gente tem, que formam todas as proteínas existentes. Mas como que só esse número limitado de aminoácidos formam essa imensidão de proteínas? Bom, é porque as proteínas podem ser formadas por diferentes combinações desses aminoácidos, tanto em relação à ordem desses aminoácidos quanto à quantidade de aminoácidos. Então, podem ter proteínas com a cadeia maior, com a cadeia menor e com diferentes combinações. Um fato interessante: existem dois tipos de aminoácidos: os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, ou seja, a gente vai ter que consumir esses aminoácidos nos nossos alimentos para então poder transformar nas nossas proteínas. Já os aminoácidos não essenciais, o nosso próprio corpo vai produzir. Então, a gente não vai precisar consumir eles nos alimentos. E muito interessante, sabe naquela mistura diária nossa do arroz com feijão? Ao consumir essa mistura, a gente consegue levar para o nosso corpo todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. É uma mistura perfeita. Então, por exemplo, pessoas que não consomem carne, por exemplo, só com arroz e feijão, elas conseguem suplementar todo o aminoácido que elas precisam para construir todas as proteínas necessárias para o corpo. A gente pode se alimentar só de arroz e feijão? Não, porque não é só isso que o nosso corpo precisa. A gente precisa de diversos outros nutrientes, certo? Outra coisa muito interessante, quando a gente consome, por exemplo, um bife, por exemplo, a gente não vai conseguir pegar uma proteína inteira que está na carne e reutilizar essa proteína no nosso corpo. Quando a gente consome, o nosso corpo vai degradar essas proteínas de novo em vários aminoácidos e vai fazer aquelas proteínas que o nosso corpo está precisando, certo? Agora, o próximo passo é entender quais as funções das proteínas. Como existem diferentes tipos de proteínas, vão ter funções muito variadas. Não existe nenhum processo biológico que não envolva uma proteína, então elas vão ter muitas funções e elas vão ser essenciais para a vida. Então, na nossa pele vão ter proteínas, o cabelo é formado por proteínas, as unhas por proteínas, né, por queratina. As fibras nervosas são envolvidas por proteínas. O hormônio, a insulina, é uma proteína, ela é fabricada no pâncreas. A enzima amilase é uma proteína da saliva, assim como diversas outras enzimas vão ser proteínas. A hemoglobina, né, que vocês já viram na aula de sistema cardiovascular, que está contida no sangue, ela é uma
proteína e ela vai transportar o oxigênio por todo o nosso corpo, então isso não seria possível sem uma proteína. As fibras musculares são formadas por proteínas, os tendões que ligam os músculos aos ossos, tudo contém proteína no nosso corpo, então elas são de extrema importância. E a gente costuma dizer que as proteínas são a expressão do nosso DNA através do nosso corpo, porque o DNA está lá, e aí, através da tradução, diversas proteínas são formadas e elas que vão exercer as diferentes funções do nosso corpo. Elas são as maiores operárias do nosso corpo. Então, o DNA manda e elas vão lá e fazem. É como se fosse mais ou menos assim. E agora um tópico importante. Eu comentei com vocês que muitas enzimas são proteínas. Mas o que são enzimas? As enzimas, elas atuam como catalisadores de diversas reações no nosso corpo. O que é ser catalisador? Bom, um catalisador, ele aumenta a velocidade de uma reação. Então, muitas reações não existiriam sem as enzimas, porque elas não teriam a energia necessária para começar aquela reação, ou ela aconteceria de forma muito, muito lenta e não seria eficiente. Então, as enzimas, que são catalisadores, vão atuar nesse processo, aumentando a velocidade. Então, é comum a gente ver figuras como essas, ó, as enzimas se ligam aos substratos, e aí acontece as reações que tem que acontecer, e aí vão liberar os produtos. Muito importante, as enzimas, né, os catalisadores de forma geral, eles não são consumidos durante a reação. Então, ao término da reação, essa enzima vai ser liberada e ela pode ser reaproveitada em outras reações, tá bom? E ela também não vai ser transformada, vai continuar a mesma enzima. É muito importante também vocês saberem que não são todas as enzimas que vão ser proteínas, tá bom? Existem enzimas, por exemplo, de RNA, mas a maioria das enzimas vai ser sim de origem proteica. Agora um pouquinho sobre a estrutura das proteínas. Bom, as proteínas, no processo de formação delas, elas vão passar por todas essas estruturas, até elas conseguirem ser funcionais. Bom, tem primeiro essa estrutura primária, que são vários aminoácidos ligados através daquelas ligações peptídicas, tá? E aí o segundo passo é elas começarem a formar uma hélice. E aí essa fase é a estrutura secundária, ela é chamada de alfa-hélice. Já na estrutura terciária, é formada uma cadeia polipeptídica. A cadeia polipeptídica é um conjunto, né, de várias hélices, elas começam a se dobrar, e aí os aminoácidos vão tendo mais interações entre eles. Já uma proteína, né, funcional, ela pode ser formada por uma cadeia polipeptídica ou mais de uma cadeia polipeptídica. E aqui tem a estrutura quaternária, que é a proteína funcional, que vai atuar, fazer parte de todos os processos. E ela é formada por várias subunidades que são montadas. O que são essas subunidades? São diversas cadeias polipeptídicas que ficam arranjadas e unidas, certo? Então, gravem que a atividade da proteína vai acontecer aqui quando ela se dobrou nessa estrutura quaternária, e que uma proteína pode ser formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. E quais são as fontes de proteína? Bom, a gente pode encontrar proteínas em peixes, em leite, derivados do leite como queijos, diversos tipos de carne, ovos, mas também muito em alimentos vegetais. Dá para obter toda a proteína que a gente precisa assim também, como em lentilha, ervilha, grão de bico, soja, brócolis, diversos tipos de castanha, amêndoa, vários grãos também, outros grãos também, sementes, e também existe o tipo de proteína sintética, né, que muitos atletas costumam usar, que, por exemplo, do whey protein, que aposto que muitos de vocês já conhecem.
ele é indicado somente para pessoas que realmente vão precisar daquela adição de proteínas. Então, não tomem sem a prescrição de uma nutricionista, tá bom? Gente, a nossa parte teórica acabou aqui, então vamos tentar resolver alguns exercícios sobre esse tema. O primeiro, nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas, ligadas em sequência como elos de uma corrente. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Ele quer saber quais são as menores unidades que vão formar as proteínas, porque eu já expliquei para vocês que a proteína é como se fosse uma fileira de diversas unidades menores. E o que são essas unidades menores? São moléculas de proteínas? Não, como é que é uma molécula de proteína é formada de moléculas de proteína? Não tem como. Moléculas de glicose, moléculas de polissacarídeos, moléculas de quitina. Não, nenhum desses está correto. O certo é a letra B, que é moléculas de aminoácidos. Esse nome vai ser muito importante, então grave. Próxima. As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis no organismo, como a função estrutural, enzimática, imunológica, dentre outras. De acordo com seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. As proteínas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: quantidade de aminoácidos na cadeia polipeptídica, tipos de aminoácidos presentes na cadeia polipeptídica e sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica. Essa tá correta, né, gente? A gente explicou que as diferentes proteínas têm quantidades de aminoácidos diferentes, tipos de aminoácidos diferentes e também sequências de aminoácidos diferentes. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir, tá correto? A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de ligação peptídica, correto? E se estabelece sempre entre um grupo amina de um aminoácido e um grupo carboxila de outro aminoácido. Isso aqui é um detalhe que eu não passei para vocês, mas que eu acho que para o Colune não é tão essencial, mas talvez vocês encontrem na vida. Isso é verdade, tá? Um aminoácido, ele sempre vai ter uma extremidade carboxilo e uma extremidade amina. E aí, a ligação peptídica sempre vai acontecer entre essas duas extremidades, de um aminoácido do outro. Com exceção das ribozimas, todas as enzimas são proteínas, sendo que muitas são proteínas simples e outras conjugadas. Também está correto. No final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que é descartada pelo organismo. Essa aí que está errada, gente. Eu já expliquei para vocês que as enzimas elas não se perdem depois da reação e também não são descartadas. Muitas enzimas podem ser reaproveitadas várias e várias vezes pelo organismo. Então, a errada é a letra E. Gente, chegamos ao fim dos exercícios também. Essa é a base que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e fiquem bem.